Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos estudar a mistura de duas soluções de solutos diferentes, considerando dois solutos que reagem entre si, ou seja, dois solutos reagentes. Nós vamos dividir essa aula em dois casos. No primeiro caso, nós vamos considerar que as proporções estequiométricas dos solutos são exatas. Na primeira solução, nós teremos uma quantidade de um ácido, será o ácido clorídrico, igual a 300 ml. Então, nessa solução, nós temos 300 ml de ácido clorídrico e a concentração em mols dessa solução é igual a 0,2 mol por litro. Nós vamos misturar essa solução a uma segunda solução, que eu vou chamar de solução B. A solução B contém um volume igual a 200 ml de NaOH, que é uma base, e a concentração em mols dessa solução é igual a 0,3 mols por litro. Eu vou misturar essas duas soluções e vou obter no terceiro Becker uma solução que eu vou chamar de solução A mais B. Para esta terceira solução, nós vamos determinar a molaridade do NaOH, a molaridade do HCl e a molaridade do sal formado após a mistura de A mais B. Vamos relembrar que quando nós temos a mistura de ácido clorídrico com NaOH, que essa reação é uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, portanto, dois solutos que reagem entre si e que são formados dois produtos, o sal, que é o cloreto de sódio, e a água. Nós vamos inicialmente determinar o número de mols dos reagentes e dos produtos da mistura. Será muito útil neste caso a fórmula da molaridade, que é a razão entre o número de mols de soluto e o volume da solução. A partir desta fórmula, nós podemos determinar que o número de mols de qualquer uma dessas substâncias é igual a molaridade vezes o volume da solução. Para o ácido clorídrico, que é o HCl, a quantidade em mols será igual a 0,2, que é a concentração molar da primeira solução, da solução de ácido clorídrico, vezes o volume da mesma solução, que é 300 ml. Porém, o volume deve ser dado em litros. Então, 300 ml será igual a 0,3 litros. O valor de N para o HCl será, portanto, igual a 0,06 mol de HCl. Para o NaOH, o hidróxido de sódio, a quantidade em mol será igual à concentração molar da solução de hidróxido de sódio, que é igual a 0,3, vezes o volume dessa solução em litros. N será, portanto, igual a 0,06 mol de hidróxido de sódio. Vou escrever novamente a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, produzindo o sal mais a água, para nós compararmos as relações estequiométricas. Nós temos que 1 mol do ácido reage com 1 mol da base e produz 1 mol de sal e 1 mol de água. Antes da reação acontecer, então nós vamos anotar aqui as proporções em mol antes da reação para cada uma das substâncias. Nós tínhamos 0,06 mol de HCl e 0,06 mol de NaOH. Isso antes da mistura. Não havia, portanto, sal nem água, sendo a água produto da reação, não a água da solução. Durante a reação, após a mistura das soluções A e B, reagiram 0,06 mol do ácido e 0,06 mol da base. Por quê?
Na reação, as proporções estequiométricas são de 1 para 1, ou seja, a quantidade em mols de ácido que reage é igual à quantidade em mols de base que reage. Portanto, 0,06 mol do ácido disponíveis na solução A irão reagir com o 0,06 mol de base disponíveis na solução B. Dessa reação, serão originados 0,06 mol de sal e 0,06 mol de água, já que a proporção entre os produtos e os reagentes também é de 1 para 1. Ao final da reação, nós vamos somar a quantidade de produtos e de reagentes que permanecem no sistema. Considerando que todo HCl reagiu na solução final, não restará HCl, também não restará hidróxido de sódio e permanecerá na solução final o 0,06 mol de sal produzido e o 0,06 mol de água. Na solução final, a molaridade do HCl será, portanto, igual a 0, assim como a molaridade do NaOH. Já a molaridade do sal será igual a 0,06, que é o número em mols de sal produzido, sobre o volume total da solução. Nós misturamos uma solução contendo 200 ml mais uma solução contendo 300 ml, o que dá o total de 500 ml, que é o mesmo que 0,5 litros. A molaridade do NaCl será, portanto, igual a 0,12 mols por litro. Nós vamos ignorar a quantidade em mols de água formada, pois é muito pequena diante do volume final da solução. Na próxima aula, nós vamos estudar o segundo caso, quando os solutos não estão em proporção estequiométrica. Não percam!